Começando mais um No Treino Podcast, porque tudo na vida é uma questão de treino. E hoje eu tô aqui com a presença ilustre do meu querido amigo Eduardo Batista, vulgo Sansão. Onde está o poder do Sansão, Eduardo Batista? Seja bem-vindo. Fala, Santiago, tudo tranquilo, cara? Dizem que é na cabeleira, né, velho? Mas não sei se tá valendo muito não, né, cara? Mas, cara, um prazerzão estar aqui. Muito obrigado pelo convite, cara. Show de bola essa sua iniciativa, tá? Espero que você continue, que você detone isso aí, que você traga muito conhecimento pra gente, que a gente carece bem, sacou? Muito sucesso mesmo, Caboclo. Obrigado, querido. Juntos somos sempre melhores, né? Sim, com certeza. E começando um pouquinho da filosofia do exercício, né? Quem é Eduardo Batista? Aliás, quem é Sansão? Se você falar Eduardo Batista, cara, deve ter... Sua mãe, né? Eduardo. Talvez a minha mãe, Mas, cara, chega ao fato de ser quase assinar documento como Sansão. É impressionante. É mesmo? E da onde veio o Sansão? Então, veio a Fibra na época, né? Que chamava Fibra no Alameda, né? E tinha o Herman, o professor Herman, muito meu amigo também. Tinha uma professora que chamava Dalila. E aí eu cheguei pra fazer estágio lá, já tinha cabelo grande e tudo. E aí, cara, o Herman, muito zoador, ele, Sansão, já tem a Dalila aqui. Então agora tem um Sansão também. Aí pegou, velho. Aí ficou. Que barato. Ficou maneiro, ficou legal. Muito, concordo. E você pensou em se tornar personal trainer? Ela veio... Essa vontade veio de onde? Como é que foi a tua iniciação com a educação física? Seguiu o fluxo. Não tinha nada em mente com essa parte de treinamento, de personal trainer. Eu sabia que eu queria fazer alguma coisa na área de treinamento, mas não sabia o quê. Entendeu? E você já treinava musculação ou fazia algum esporte? Ou veio assim por conta da iniciativa dos seus pais, da sua família? Cara, eu sempre joguei muita bola, mas depois, com o passar do tempo, assim, de uns 16, 17 anos, meu pai sempre pedalou muito. Meu pai sempre foi do mountain bike, Então eu ficava enchendo o saco dele pra me levar a pedalar. Aí, gostei. Pedalei por um bom tempo, fiz muito mountain bike por um bom tempo. A galera nem imaginava que era mountain bike. A bicicleta ainda era de cromo ainda. Os quadros eram de cromo, então assim, tem muito tempo isso. Mas aí com a faculdade, tudo, aí eu fui meio que desanimando, desistindo e fiquei só por conta de estudo mesmo, estágio, essas coisas. Entendeu? E você gosta de atuar em qual área de personal? O que te traz mais carinho em trabalhar? Ou talvez quais são hoje as suas pretensões dentro do treinamento voltado para o personal trainer? Então, Santiago, hoje sim, eu estou muito na parte voltada para saúde. Legal. Meus alunos são são uma faixa etária um pouco acima de 40 anos, eu tenho 2 alunos só abaixo dessa faixa etária, então assim, tem a galera que quer um desempenho, uma performance melhor, lógico que tem, mas a grande maioria é mais voltada para saúde, praticar uma atividade física, sabe da necessidade de fazer a musculação, exatamente, entendeu? Então eu estou mais nessa área. Entendeu? Acho que é um público que, ao identificar que de fato o corpo começa a pedir, né, a gente sabe que há um aumento da incidência de lesão acima dos 30 anos. Então, talvez as pessoas só mudam uma determinada mentalidade quando literalmente doem, né? Literalmente tem uma dor. Ou quando ocorre alguma coisa, né? Exatamente. Profilático, acho que a galera tá começando a ter a noção agora, entendeu? Mas geralmente antes dos 30 anos, talvez em função da recuperação mais rápida, ou às vezes o cara não sente, às vezes, uma noite virada de sono, né? Mas eu acho que antes dos 30 anos a galera tá mais voltada para estética. Exato. Puramente estética. Depois a galera tem um pouquinho mais de noção. E na área de personal trainer, essa galera mais da estética, né? Por mais que seja um filão de mercado, né? Muito bom, por sinal, mas muitas vezes há uma dificuldade em fidelização, né? Existem alguns profissionais que relatam que não gostam tanto de trabalhar com essa faixa etária, assim, porque tem uma dificuldade de fidelização ou muitas vezes há um embate muito grande em aceitar um determinado tipo de treino, uma abordagem. Você chegou a sofrer isso? Você identifica isso? Assim, você está falando pessoal acima dos 30 anos, né? Não, minha adesão é ótima, não tenho...
período de rotação é muito baixo, entendeu? Eu tenho alunos que têm 17 anos que estão comigo. Perfeito. Entendeu? Então, assim, a grande maioria dos meus alunos é de 10 anos para cima. Tem uma rotatividade muito baixa, mas muito baixa mesmo. Entendeu? Eu prefiro essa galera acima dos 30, acima dos 40 anos, para mim, eu prefiro muito mais. Eu acho que a aderência é muito maior. E o prazer também, né? Eu acho que é legal você dar um treino, mas também ter uma troca, né? Sim, você trocar uma ideia, conversar sobre um determinado lógico. assunto, O social ali faz parte, cara. Faz muito parte. Somos entendeu? seres humanos, né? Lógico, precisamos da comunicação, né? Senão ficou até muito maçante. Uma coisa extremamente maçante. Eu acho que talvez grandes degraus assim que o personal tem, que o personal trainer tem na vida é quando ele talvez chega no momento da carreira dele que ele pode escolher os alunos dele. Sim. Né? Então acho que é importante porque muitas vezes isso não é errado. Existem pessoas que estão em fases da vida que precisam também de outras coisas além do treino, né? Como um ajuste da alimentação, a parte do processo de terapia também, que é muito importante. Então, às vezes, nesse momento da vida, talvez quando você possa escolher alguém que já entende o processo e que muitas vezes fica mais à vontade para marcar na agenda horários diferentes, ou talvez ter um entendimento maior da flexibilidade da agenda, ou talvez chegar no horário também, eu acho que pode fazer sentido. E o teu mestrado, meu querido, como é que foi o teu mestrado? Conta pra gente. É difícil entrar no mestrado, como é que foi essa história aí? Então, eu tentei 2 vezes, a primeira... Foi assim que eu formei, né? Eu formei em 2007, mas eu tentei em 2008, mas não deu certo. Aí depois eu entrei, continuei estudando, fui para pós-graduação lá na Federal. Sou formado no Grambre, bacharelado. E depois da pós, eu entrei lá no programa de residência multiprofissional do Hospital Universitário. Aí depois eu caí no mestrado. Já estava afim, já tinha um tempo que eu já estava querendo... Mas demorou um pouquinho, mas aí entrei, entendeu? Foi meio complicado e tudo, o acesso, o projeto ali, meu orientador aceitou e tudo, mas depois falou, não, vamos desembolar outra coisa, vamos fazer outra coisa diferente, entendeu? Mas foi ótimo. Para mim, em termos de aprendizado, foi ótimo. A área que eu gosto, fisiologia, igual a gente estava conversando, a neurofisiologia, então, para mim, foi ótimo. E qual a experiência de um professor de educação física trabalhar no hospital? Cara, eu acho que... Eu vou falar a minha experiência aqui. É para isso que a gente está aqui, a tua experiência, queridão. Eu acho, na época que eu estava fazendo, eu fui da 2ª turma, né, da residência, e estava bem caminhando ainda. É ótimo, eu acho a inserção do profissional ali naquele meio interessantíssimo. Tem muita coisa a se fazer. Mas assim, ainda estava encaminhando, então assim, a gente ainda tinha um pouco de mercado ali dentro, entendeu? Então, assim, faltava um pouco mais o que se fazer ali naquele momento. Perfeito. Entendeu? Não estou falando que foi ruim, que a experiência foi ruim, não. A experiência foi muito boa, mas naquele momento ali ainda faltava um algo a mais para se fazer ali. Perfeito. Entendeu? Mas a experiência foi ótima, eu já conheci algumas pessoas que já estavam ali dentro, entendeu? Também foi muito bom. E o que você estudou no mestrado? Qual foi o assunto, né? Você comentou que houve no início uma proposta e depois você foi ajustando. E assim, o que você estudou e você gostou do que você estudou? Eu estava com um pré-projeto já bem encaminhado e tudo. Aí meu orientador, o professor Moacir, cara... top Bravo. E excelente, bom, né? Concordo. Você conhece ele, o cara é fera. Ele aceitou, lógico, o de início, mas depois falou, cara, eu quero voltar para mais a minha área de pesquisa, que é a área de desempenho, fisiologia Legal. e desempenho. Aí ele me mostrou um pré-projeto que ele tinha lá, que ele já foi um co-orientador, ele me apresentou o projeto e falou, ó, você topa se dar isso aqui, desenvolver isso aqui para mim? A gente larga esse seu projeto e passa para cá. Mas... Falei, não, tô dentro, vamos embora. Era uma área que eu conhecia pouco. Qual é a área? Fala pra gente. É a área da cronobiologia. Cronobiologia? Né? O que é cronobiologia? Estuda mais as variações do ritmo circadiano, suas variações fisiológicas, biológicas. Eu estudei mais a parte de melatonina, ligada ao desempenho cognitivo e o desempenho físico. Entendeu? Então, assim, eu tinha uma noção, mas
essa área da neuro, para mim, estava bem obscura ainda. Então, teve que dar um gás. O ciclo circadiano é o nosso relógio biológico, não é Sim, isso? E quando a gente está pensando em relógio biológico, a Sansão, existe uma maneira da gente treinar o nosso relógio biológico ou é algo genético, vai ser assim? O que você poderia falar para a gente? Existe a forma de você se adaptar Legal. ao nosso relógio biológico, né? Existe como você, entre aspas, treinar. Como é que seria isso? Por exemplo, uma hora do almoço seria uma rotina do nosso relógio biológico. A hora de dormir seria uma rotina do nosso relógio biológico. Tem como a gente treinar e se adaptar no momento que a gente mais gosta de fazer esse tipo de ação. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Tem como fazer isso? Tem. Mas geralmente isso tudo é adaptável. Perfeito. O ideal talvez então seria organizar o seu dia e tentar fazer as coisas nos mesmos horários. Talvez seria uma forma de treinar o relógio biológico. Seria criar literalmente uma rotina. Perfeito. Isso para o sono é muito bem consolidado, né? O sono aí é o principal disruptor endógeno que a gente tem. Então, assim, o ideal é que a pessoa crie mesmo uma rotina diária de tentar dormir naquele exato momento. Perfeito. E tentar acordar também no mesmo horário. E fazendo um paralelo, cara, hoje em dia a gente tem muita gente com problema de sono, né, cara? Existe quando você falou da melatonina, existem alguns fatores que reduzem a eficiência da melatonina ou talvez inibem a produção, não é? Quais seriam esses, Sansão? Ou como a gente poderia estar evitando isso? Eu acho que talvez o celular ele prejudica, né? Então... Eu gosto desse... Porque, cara, se eu não me engano, não sei se foi em 2018 ou 2017, eles analisaram justamente isso. Se os smartphones e os tablets, por conta da tela azul, que ela é muito prejudicial para inibir a melatonina, se aquilo ali, aqueles dispositivos, quando você aperta ali para diminuir aquela incidência de luz, se aquilo resolveria ou não resolveria. Eles analisaram. Pode falar a marca? Fica à vontade, querido. Os smartphones da Apple. Claro. E também os tablets da Apple. E analisaram se aquele dispositivo ali realmente ele era efetivo para bloquear a tela azul, para evitar a inibição da melatonina noturna, entendeu? Então ele vira que aquilo ali não funcionava, era só um dispositivo que não funciona. E da mesma forma, dependendo do horário que você é exposto àquele tipo de iluminação, aquilo pode prejudicar sim e inibir a produção de melatonina. Geralmente após o período das 21 horas, entendeu? Nossa, olha que informação importante, hein, galera? Ó, você que está escutando a gente aqui, ó, é prejudicial você estar depois das 21 horas já ficar exposto à luminosidade, não é, Sansão? Não só esse tipo de luminosidade, mas luz fluorescente, porque não se usa mais, assim, entre aspas, não se usa mais luz fluorescente, se usa mais luz de LED, porque a luz fluorescente é uma luz pura, que a gente fala policromática branca, que ela interfere diretamente na produção de melatonina, entendeu? Mas a gente está constantemente exposto a esse tipo de iluminação, entendeu? Então, se você pega ondas de comprimento mais curtas, que dependendo da literatura que você pega, de 460 a 480 nanômetros, que é a medida ali do comprimento de onda, que são os padrões de ondas azul e ultravioleta, essas são as que mais influenciam a nossa produção de melatonina. E existem outras coisas que podem influenciar negativamente o sono? Você consegue pensar alguma coisa assim? Você consegue explicar? Além, evidentemente, do estresse, da tensão. Se a gente for falar de sono, assim... Vou mudar minha pergunta. Treinar à noite prejudica? Vocês acham que eu ia dar essa brecha? E aí, Sansão? Treinar à noite dá ruim pra... Mas então, o problema relacionado à melatonina, o treino se pode inibir a melatonina... O que a gente vê é que não inibe a melatonina. Depende muito do período em que o indivíduo faz essa atividade física e depende muito
de como é essa atividade física. Por exemplo, o grau de intensidade dessa atividade física. Intensidade Entendeu? ou duração, ou volume, ou mais intensidade? Mais intensidade. Por conta da atividade adrenérgica? Pode... Liberação de adrenalina? É meio contraditório, mas assim, para produzir melatonina a gente precisa de noradrenalina no sistema nervoso central. Exatamente. Precisa, entendeu? Mas o que acontece? Foi visto que atividade física após as 22 horas tende a gerar uma certa inibição da produção de melatonina. Mas os estudos, eles falam que essa inibição também pode estar relacionada com o padrão de iluminação que o indivíduo foi exposto durante o dia, entendeu? Nossa, então, assim, que coisa interessante. Não está muito tão diretamente relacionado à atividade física. Perfeito, entendeu? tem um efeito acumulativo aí. Justamente, entendeu? Justamente. Até mesmo do estresse, talvez. Entendeu? Que incrível. O padrão de alimentação afeta também. Eu ia chegar, você está falando, eu ia chegar agora, mas continua. Afeta também, entendeu? Apesar de não ter sido a minha linha de pesquisa, analisar isso, mas eu quis tentar cercar o máximo possível. Perfeito. Entendeu? O peristaltismo intestinal e toda a atividade gastrointestinal, ela tende a ser reduzida, né? Depois das 21 horas, né? Por isso que existem pessoas que têm dificuldade em dormir, ou têm pesadelo, ou não podem dormir de barriga cheia. Pode, né? Mas sentem mal quando tem uma alimentação muito densa. Então... esse, de fato, se tratando de volume, né? E realmente, a gente tem na literatura algumas evidências que sugerem muito, né? Essa relação do relógio biológico para a motilidade intestinal. Inclusive, se nós formos analisar, ao longo da vida, o horário, em tese, né? Que a gente pararia para comer, até mesmo conquistado socialmente, seria mais ou menos meio-dia. Né? Então você, ao longo desse tempo, o teu corpo já começou a ficar habituado ou até mesmo a gerar mecanismos hormonais antecipatórios antes do meio-dia para preparar o corpo que vai receber. E aí a gente entra naquela relação também de epigenética, né? Você tentar estimular o teu corpo a partir de uma determinada ação e talvez a expressão daquele gene ele fica um pouquinho mais ativo ou menos ativo. A gente sabe que os principais agentes que podem estar estimulando epigeneticamente o nosso corpo positivamente seria o treinamento e a alimentação saudável, e negativamente também a gente tem as relações de supressão do sono, aumento de estresse e o próprio sedentarismo. Se nós fôssemos pensar, talvez, eu acho que todo mundo está nos assistindo, qual que é o pior ou qual que é o melhor para o nosso relógio biológico? Existe isso. Se a gente for pensar assim, o que será que a gente poderia estar fazendo diariamente para estar melhorando de alguma maneira o nosso relógio biológico? Ou o que talvez se eu fizer, eu provavelmente vou estar prejudicando o meu relógio biológico? O que você responderia para a gente? Existe ali a identificação se o indivíduo ele é mais vespertino, ou se ele é mais matutino, ou se ele é indiferente, entendeu? Mas a grande maioria dos indivíduos se enquadra nessa classe de indiferente. Então ele pode se adaptar ali, ou acordar mais cedo, desenvolver bem suas tarefas no período da manhã, ou então desenvolver mais as suas tarefas no período da noite, entendeu? Então a grande maioria está nesse quadrante de indiferente. Então não quer dizer que uma pessoa precisa acordar às 5 horas da manhã para ter o milagre do rendimento, né? O milagre das 5 horas da manhã, porque o Barack Obama, ele acordava às 5 horas da manhã, então todo mundo vai ter que ser aí matutino, né? Porque se não for matutino, não rende. Então, eu acho interessante que existem também justificativas para a gente adotar um determinado tipo de organização do nosso acordar, do nosso despertar, em função também da localização geográfica. Porque existem pessoas que moram mais na praia e 5 horas da manhã o sol já está instalando, né? E diferentemente de outras pessoas que 5 horas da manhã está escuro. Sim. Então você começa talvez a gerar um ritmo circadiano que seja mais favorável, porque nos primórdios o que modulava o despertar ou o dormir era o sol. Né? Então talvez acordar e também ter um lugar no qual você, às 5 horas da manhã, você já está despertando, talvez pode ser um fator que fisiologicamente seria favorável, não? Tocou num ponto-chave, porque nos trópicos, por exemplo,
Brasil, um país tropical, você tem já uma produção de melatonina um período em torno das 6 horas da tarde, às 18 horas. É o que se chama de limiar de produção de melatonina sobre baixa iluminação. É lógico que o pico dela vai vir lá nas 21 horas aproximadamente, mas a partir das 18 horas a gente já se encontra em produção de melatonina de forma significativa. Igual você falou, 5 horas da manhã, o sol já está raiando, já tem uma luminosidade considerável, que é o fator primordial para se inibir a melatonina, entendeu? O que acontece nos países nórdicos? Isso se inverte. Tem estudos mostrando que a partir de 4, 16, 15 horas já se tem uma produção de melatonina significativa. Porque a produção de raios solares, a incidência de raios solares é muito baixa. Entendeu? É muito baixa. Entendeu? Aí que vem aquele estado da depressão sazonal. Entendeu? Vários países nórdicos sofrem com esse problema. Entendeu? Os indivíduos que apresentam esse tipo de depressão sazonal. Por quê? A falta de estímulo, né, de raios solares, entendeu? Então, faz isso é fato mesmo. Existem alguns dados que existem países nórdicos cujo índice de suicídio é alto, é altíssimo, né? É altíssimo. Entendeu? Caramba. E usar a melatonina como um suplemento? É para dormir? Que história que é essa, Sansão? É meio contraditório. Também não foi o foco da minha pesquisa, mas assim, eu quis estudar o máximo possível, claro, ampliar o arcabouço ali o máximo possível, mas não funciona bem porque é um hormônio, né? Então, assim, já não começa tem, por aí, né, cara? Melatonina é hormônio, né, cara? Não tem essa efetividade que o pessoal acha. Você vê estudos clínicos, ensaios clínicos, mostrando que indivíduos acima de 60 anos, hipertensos principalmente, melhoraram o seu estado de sono. Perfeito. Entendeu? Mas existem outras respostas fisiológicas por trás disso. Perfeito. Entendeu? Então, geralmente, esse indivíduo ele já apresenta uma certa calcificação da glândula pineal. Então, ali pode ser que tenha, sim, um efeito, entendeu? Mas, geralmente, para uma população saudável e tudo, que tem um certo padrão de sono desregulado, muito dificilmente, pelo que eu li, pode ser que agora já tenha outros estudos, lógico, né? Não tem como você ler tudo, então, entendeu? Mas pode ser que tenha, mas eu acho difícil. Pelo que eu li, principalmente as dosagens que são usadas, tem dosagem de 5 miligramas, entendeu? É muito alta. É altíssima. As pessoas acham que 5... Antigamente, né? Hoje a Anvisa está um pouco mais em cima e isso é muito bom, né? Pra gente não ter... Até porque, como você falou, a melatonina é um hormônio. Então, as pessoas confundem a melatonina como um remédio para dormir, né? Quando, na verdade, ela é um regulador cronológico, né? Para você melhorar essa capacidade de ajuste do ciclo circadiano, até mesmo já preparando, talvez, para o ciclo de sono e a redução do ciclo de vigília. Ela não vai... Tem gente que acha que ela vai te colocar num sono profundo. Exato. Não. Ela vai induzir algumas respostas fisiológicas e ajudar que você chegue a um estado de sonolência. Perfeito. Existem alguns adaptógenos para o sono que já tem um efeito maior e uma comprovação mais interessante, como é o caso da ashwagandha. Já ouviu falar da ashwagandha? Não. A ashwagandha dentro das evidências científicas, ela dá Withania sonifera, o nome científico, né? Alguns estudos sugerem que alguns atletas que já estão consumindo entre 300 miligramas, 400 miligramas, melhoram muito o sono e principalmente também o relaxamento. Então a gente tem um adaptógeno também vinculado a controle de humor também. Obviamente a gente tem outras também alternativas, como a passiflora incarnata, valeriana. São plantas, né? Oi? São plantas. São plantas, exatamente. São fitoterápicos, são fitoquímicos, né? O próprio mulungu também vale muito a pena. Então, na nutrição, a gente usa alguns extratos para estar melhorando essa relação. Só que as pessoas, elas acham que o fato de você usar algo para dormir vai fazer com que você tenha ali um remedinho de liga e desliga, né? E uma das justificativas também para que se tenha um cuidado com isso é o fato de você não, na verdade, ter o controle natural do seu corpo nessa regulação.
Porque qualquer coisa exógena, talvez, que você consuma, você vai estar reduzindo a tua eficiência natural, principalmente quando a gente está falando de um hormônio, É. não é? E quando a gente está pensando em sono REM, qual que é a relação desse famoso sono REM? O que que é esse sono REM? Quantos ciclos a gente tem de sono REM? Na verdade, tem literatura que colocam 4 ciclos, tem literatura que já pula para 3 ciclos e depois vem a sequência do sono REM, né? Dura em média em torno de 30 a 40 minutos ou 90 minutos, depende da literatura que você pega também, entendeu? Mas a relação da melatonina com o sono REM, que você está me perguntando, ou você quer saber... Não, eu tô falando o que que é sono REM e explicar pra gente, tá, ok. para as pessoas que nos estão ouvindo. É porque a gente sabe que o REM é de Rapid Eye Movement, né? Isso. É o momento do Rápido. sono no qual você tem um sono mais profundo. Isso. E são ciclos, né? Isso. Você vai sono profundo, depois vai voltando, sono profundo. Isso. E o que que é essa história do sono REM? Explica pra gente. Então, você tem as 3 primeiras fases. A fase 1, que você começa no seu estado de adormecido, depois você vai para a fase 2, a fase 3, onde tem as ondas alfa, que, por exemplo, são ondas de alta frequência, né? E ondas de alta amplitude e baixa frequência, até você atingir o sono REM, onde você tem zonas de baixa amplitude, mas altas frequências, entendeu? Então, geralmente, o sono REM, o indivíduo, tem algumas literaturas que colocam como se o indivíduo estivesse até acordado. Então, parece muito que o indivíduo estivesse num estado de vigília, entendeu? Por isso que se fala que você não interrompe seus pensamentos, você não interrompe. Muitas pessoas sonham que estão trabalhando, sonham que estão estudando, mas isso é verdade mesmo, porque já foi verificado que parece que os indivíduos nesse sono REM, apesar de você estar extremamente adormecido, parece que eles estão no estado de vigília, porque a sinalização ali no eletroencefalograma parece muito com o estado de vigília, entendeu? Mas geralmente o indivíduo está em estado de atonia total, entendeu? Não tem movimentação corporal nenhuma, igual tem na fase 1, na fase 2, na fase 3, entendeu? Mas o indivíduo está ali, entre aspas, em termos de pensamento, funcionamento do sistema nervoso central em plena... E quanto tempo ele começou ali? Então a gente tem a latência do sono, né? Que é o período no qual o cara deitou e ele vai conseguir dormir. Quanto tempo que ele começou a dormir entra no primeiro ciclo de sono REM? Tem um número Então, assim, não? Não tem um número específico. Geralmente, essa latência do sono, geralmente, tem algumas literaturas que colocam que o indivíduo que permanece deitado e após 20 minutos ele não conseguiu entrar no primeiro sono, primeiro sono não REM, a faixa 1, quer dizer que o indivíduo ele já tem algum distúrbio no seu estado de sonolência, entendeu? Tem como a gente avaliar isso? Existe um questionário que chama questionário de qualidade de sono de Karolinska. É um país da Suíça. É uma cidade da Suíça que tem lá um centro de pesquisa que desenvolveu esse questionário. Ele é muito utilizado, entendeu? Então, tem como descobrir, né, se o indivíduo ele tem algum distúrbio do sono, analisando alguma dessas fases do sono, entendeu? Até chegar na fase REM, entendeu? Eu cheguei a aplicar esse questionário, os atletas na categoria lá de base da Federal de vôlei, entendeu? A grande maioria demonstrou ter algum problema para relaxar e e conseguir dormir e durante o sono total também, entendeu? conseguir. Perfeito. E você comentou que o ideal, então, é que alguém conseguisse, durante esse tempo de sono, fazer o quê? Uns 4 ciclos, não? Até chegar ao sono REM? Depende, porque tem literatura que já junta a zona 3 com a zona 4. Depende muito, entendeu? Entendi. Mas, por exemplo, tem livros, sem ser literatura científica, artigo, que ainda mantém essa zona 4, entendeu?
Tem um livro de neurociência muito utilizado do Baer, que ele ainda utiliza a zona 4 ainda, entendeu? Certo. E aí, então, a pessoa que dorme 8 horas, presume-se que ela passaria por todos esses ciclos? Por todos os ciclos. E aquela história de quantidade e qualidade? Né? Porque o pessoal fala assim, não adianta ser só quantidade, porque às vezes você tem um sono leve e não consegue relaxar. Isso existe mesmo, Sansão? Existe, assim, tem algumas fases. Por exemplo, a tendência é que o indivíduo vai encurtando a zona 1, a zona 2, a zona 3 e vai aumentando o estado do sono REM. Sim. Mas tem indivíduos que não conseguem fazer isso. Ao contrário, eles aumentam a zona 1, a zona 2, a zona 3 e diminuem o estado de sono REM. Então, geralmente, são indivíduos que têm um baixo rendimento durante o dia, entendeu? Perfeito. Porque o indivíduo ele tem que alcançar a zona REM, entendeu? Perfeito. E o ideal é que isso ocorra, que o espaçamento, o aumento da zona REM, ela aumente, tem um alargamento. E aí, no caso da soneca? Tirar uma sonequinha aí, né? Tá tudo interligado, né? Tá. Ou talvez, tipo assim, ir fazendo, pagando o sono à prestação, né? Pensando nessa questão, valeria a pena a gente fazer uma soneca? Ou se valeria, quanto tempo de soneca seria interessante? Vou ser bem sincero, eu li 2 artigos só sobre isso. Um fala que isso é contraditório, que o ideal é que você não faça nenhum tipo de... É soneca mesmo que fala, né? Aham. Nenhum tipo de soneca durante o dia, mas o outro ele coloca que se deve fazer um intervalo, uma pausa, principalmente no período das 13 horas, 15 horas. Que geralmente, Na Espanha faz muita sesta, então, né? Que geralmente eles colocam um período de baixa fisiológica, entendeu? Então talvez ali no máximo uns 40 minutos, talvez, poderia justificar, talvez a gente fazer uma soneca. Coloca em torno de 20 a 25 minutos. É mesmo, então no máximo 20 a meia hora, 25 então, e minutos. olhe lá, né? É. Porque até você relaxar e conseguir dormir, né? Você vai falar assim, tô no meu horário de almoço aqui, acabei de bater uma laje aqui, meio de meia, já dá aquela assim, 10 minutinhos para conseguir dormir, mais a meia horinha, ainda volto pro serviço ainda, 1h30. Eu acho válido a gente pensar também no sono como um agente que vai melhorar a imunidade. Sim. Né? E hoje a gente vê muito as pessoas buscando imunidade. Até mesmo porque a ansiedade e as doenças relacionadas às questões psicológicas, elas fazem imunossupressão, né? Então, acho interessante as pessoas entenderem que o sono ele tem uma influência na imunidade, né? E até mesmo existem questões associadas também ao estresse ou humor em função do baixo sono. Até que ponto o baixo sono pode prejudicar a saúde de uma pessoa, Sansão? Então, a produção de melatonina, cara, ela é bem complexa. Então, por exemplo, ela envolve desde o início do processo de iluminação que é captado pela retina, até regiões encefálicas como o núcleo supraquiasmático no hipotálamo, o núcleo paraventricular, até os gânglios superiores da cervical para ativar a produção de melatonina. Outras áreas envolvidas com o sistema límbico, que está envolvido com o humor, é sistema reticular ascendente. Então, também está muito envolvido na produção de melatonina, está envolvido nessa parte do sistema límbico, entendeu? Então, assim, é um emaranhado de hormônios, são vias serotoninérgicas, dopaminérgicas, colinérgicas e dopaminérgicas, entendeu? E todas elas influenciam na produção de melatonina, entendeu? Então, eu avaliei também o estado de humor dos atletas, entendeu? E o que a gente consegue ver? Quando o indivíduo tem problemas de sonolência, né? Que seria o caso de adormecer e continuar com um sono de qualidade. Ou quando existe uma baixa produção de melatonina, quando você dosa a melatonina salivar, a gente tem um estado de humor mais depressivo, entendeu? Quando a gente pega indivíduos com estado de melatonina do normal para cima, geralmente indivíduos estão com estado de humor mais preservados, entendeu? Então, nessa parte, tem muitos estudos relacionando
Produção de melatonina, estado de melatonina, estado de alerta, estado de atenção, com estado de humor também, entendeu? E isso pode influenciar negativamente o sistema cardiovascular? Quem dorme menos talvez tenha mais chance de desenvolver algum tipo de doença? Então, alguns estudos que eu li, eles pegavam muito a VFC, a variabilidade da frequência cardíaca. Geralmente ela estava diminuída, entendeu? Mas aí tem que pegar ainda os estudos mais, eu não lembro como é que foi a base desses Perfeito. estudos mais clínicos, mas que eu me lembro sobre a VFC, ela estava diminuída, entendeu? Porque eu vejo alguns estudos mostrando que quem faz plantão... Isso é verdade. Isso é Trabalhadores verdade? de turno. Fala um pouquinho pra gente. Então, como eles estão sobre, assim, uma influência, um disruptor exógeno, que seria a luminosidade, então a tendência da produção de melatonina delas está muito baixa. Então, por exemplo, enfermeiros ou enfermeiras, plantonistas, entendeu? Tem de estar expostos durante muito tempo sob uma iluminação, como eu te falei, entendeu? Então, aquilo ali tende a inibir muita produção de melatonina. E quando ela vai descansar, que geralmente é num período mais matutino, a melatonina ainda continua inibida. Por quê? Você não tem um estímulo do escuro que você precisa ter, entendeu? Então, tem bastante coisa falando também, principalmente em mulheres, sobre câncer de mama e câncer de ovário, entendeu? Sobre trabalhadoras de turno, entendeu? E homens também apresentam um estado de humor muito depressivo e um estado de ansiedade muito grande. Perfeito. Muito grande mesmo. Então a gente tem a privação do sono como um agente diretamente associado às emoções, né? E também a questão hormonal. E agora pensando em se nós temos um aluno que seja plantonista, nós temos um aluno de personal trainer que seja médico, plantonista, enfermeiro, segurança, piloto e por aí vai. Pensando no treinamento, existe talvez uma maneira de se pensar num aproveitamento e eficiência do treino, organizando talvez os dias na semana por conta do plantão que ele faz? Não sei se você está conseguindo entender minha pergunta. Se a gente tem, por exemplo, uma frequência semanal de 5 dias e talvez o nosso aluno acredite que ele necessariamente depois ele precisa treinar, porque quanto mais dias na semana ele fizer, melhor. Será talvez se a gente redistribuir o volume de treino e às vezes no dia que ele acabou de fazer um plantão, a gente falar assim, não, aproveita e dorme para depois treinar. Você está entendendo meu racional? Sim. O que você acha desse planejamento, professor? Concordo, entendeu? O problema é que você vai entrar justamente nisso que você falou, na ideia dele de quanto mais melhor. Esse que é o grande problema, entendeu? Talvez para você, fisiologicamente, você vai explicar isso, você vai expor isso para ele e ele não consiga entender, ou ele não quer mesmo, ele quer treinar mesmo. Exato. Entendeu? Ele quer treinar, entendeu? Assim, infelizmente, eu sou da mesma opinião. O ideal mesmo, acabou o plantão, que ele tente ir dormir, que ele tente ter né? Eu ia falar uma boa noite de sono, né? Mas é o contrário. Que ele tente ter um bom dia de sono, entendeu? Porque vai ser difícil. Apesar dele conseguir se adaptar a esse tipo de rotina dele, igual a gente estava falando que é adaptável, mas fisiologicamente, você pode ter certeza que a produção não é a mesma. Porque você precisa do estímulo de escuro para ativar completamente a glândula pineal ali, a ativar a melatonina. Tem uma via que você precisa de ter baixa luminosidade, que é a via que a gente chama da ANAT, né? Uma enzima ali que vai, a partir da produção de noradrenalina ali nessa região ali do gânglio cervical superior, ativa essa enzima para converter ali a serotonina à produção de melatonina. Então, se não tiver essa via, ela entra em outra via, a desacetilação. Sim. Entendeu? Então... E é interessante porque esse indivíduo já tem privação de sono, então ele já tem uma influência negativa no humor dele, né? Então às vezes vai ficar mais cansado, mais reativo, mais estressado. Sim. Só que ele tem que dar conta das tarefas da vida diária como um todo. E é uma das principais maneiras para tentar suportar as demandas naturais do dia é você vir com estimulante, né? Então, o indivíduo como um nutricionista, o nutricionista, ao identificar que o indivíduo ele está tomando muito café,
isso pode ser um indicador da ineficiência do sono, Também, não é? também. E aí a gente sabe que a cafeína, ela acima de 150 miligramas, ela já aumenta a ansiedade. Sim. Fora que isso tem mostrado que mais ou menos 400 miligramas de cafeína por dia já tende a reduzir uma hora de sono. Então você tem um prato cheio aí de problema. E até que ponto, talvez, você usar uma cafeína para treinar vai ser um fator negativo nesse acúmulo ou talvez na redução do relaxamento natural para dormir? Existe alguma coisa falando sobre isso? Boa pergunta. Sobre isso eu não li. Eu tenho uma noção fisiológica sobre o que você está Aham, falando, né? Porque vai inibir ali os receptores de adenosina ali no perfeito. terminal pós-sináptico ali, entendeu? Isso vai manter o cara mais ligado, mais em estado de alerta, mais em estado de atenção, entendeu? Mas o quanto seria isso benéfico para ele treinar, eu acho que seria positivo, Aham. entendeu? Mas para ele treinar seria positivo, mas para a saúde dele seria positivo, entendeu? Eu creio que não. Eu creio que não. E existem Entendeu? outros órgãos que podem ficar sobrecarregados? Por exemplo, será que existe uma relação do intestino ficar mais preso por conta da redução do sono? Porque o indivíduo não relaxa, a gente sabe que o intestino ele tem predominância vagal, né, parasimpática. Então é uma das justificativas quando o cara está tenso, né? Ele está enfesado. Sim, Né? Ele enfesado, está enfesado, né? É literalmente, justamente isso, né? literalmente, E aí a gente poderia estabelecer uma relação dessa questão aí? Então, voltando, né, à literatura, já tem uma subdivisão, uma terceira subdivisão, que é o sistema entérico, né, que é uma comunicação direta com o aparelho digestivo ali, com o encéfalo, sistema nervoso central. Então, eu só creio que só tende a atrapalhar o indivíduo, entendeu? Perfeito. Essa perda de sono, esse estágio, essa adaptação a uma rotina de plantão, entendeu? Eu só tenho a Sim. crer que leva uma... E do ponto de vista assim, de valência física, existem valências físicas que são mais prejudicadas do que outras? Ou talvez, se eu sei que o meu sono está prejudicado, mas eu quero dar um treininho amanhã, qual que seria talvez o racional para se pensar em qual a variável do treino pode estar mais comprometida por conta do sono? Capacidade aeróbia, ou geração de força, resistência, até mesmo volume de treino como um todo. Existe alguma coisa ou um racional para a gente pensar dessa maneira? Então, em termos de estados cognitivos, por exemplo, o estado de alerta, o estado de atenção e o tempo de reação, parecem que eles estão depreciados, estão diminuídos, principalmente o tempo de reação do indivíduo, entendeu? Perfeito. Então já tem bastante estudo mostrando isso, que indivíduos com baixa de sono, né, com uma perda progressiva do sono ou um estado de privação do sono, pode ser até um jet lag social, Sim. entendeu? Demonstra um certo prejuízo, principalmente no tempo de reação do indivíduo. Entendeu? Então talvez um cara que joga um futebol vai ficar muito mais fragilizado Mais por causa da letárgico, musculação. com certeza. Não é? Com certeza. Entendeu? Com Que certeza. dado interessante. Vocês escutaram isso, galera? Mas não é só porque você joga um futebolzinho e tal. Porque tem uns caras também que falam assim, não vou treinar a perna não, porque eu jogo um futebol e já tá a conta do negócio, né? Mas se você tá achando que não dormir e virado, né? Fazer o teu plantão, né? E depois não relaxar e ir direto pro futebol, então isso vai prejudicar mais o teu rendimento, que talvez não esteja tão bom porque não treina a perna, né? Aí já tá assim, já tá juntando duas coisas já, prejudicando o processo. Interessante, faz todo sentido, Sim, né? aham. E se a gente está falando de tempo de reação, talvez a gente está falando também em tipos de treino na musculação que poderiam estar associados à reação, a tempo de reação. Por exemplo, a um treinamento no qual eu saio de um aparelho e vou fazer um gesto técnico para... Gesto técnico esportivo. Entendeu? Exato. Poderia, talvez, ser uma justificativa de que eu não vou conseguir render muito, ou talvez não renderia tanto quando eu estou fazendo o funcional, vamos colocar assim? Pode ser que sim. Eu acredito que sim. Entendeu?
tem relatos mostrando que o indivíduo perde cerca de mais ou menos, aproximadamente, de 30 a 50 milissegundos. Para você ter só uma ideia, o basicão. É uma média de perda de 20 a 30 metros por segundo de retardo no seu tempo de reação equivale a uma frenagem de um carro, por exemplo, a 60 km por hora, você frenar ele 7 metros à frente, entendeu? Caramba. Então, pra você ver, é muita coisa, né? É muita coisa. Entendeu? Então, talvez seria mais interessante priorizar uma caminhada do que a musculação? Ou não? Não, Aí eu já tô começando, já saímos do tempo de reação e agora já tô... Não, eu acho que aí eu acredito que o rendimento dele não vai ter tanto a ver com o tempo de reação, mas acho que mais com o estado de letargia do indivíduo, entendeu? Porque eu tô pensando na complexidade da tarefa motora. Ah, tá, entendi. Né? Porque, tipo, pensando em complexidade da tarefa motora, por exemplo, um HIIT. Entendi. Sim, é. Talvez você prejudicar mais. Entendi. O que você acha? Mas é muito mais complexo, né? Não, mas a ideia aqui é a gente hipotetizar aqui. Entendi. Mas, por exemplo, tem estudos que eu vi que indivíduos tiveram perda na força de pressão manual, entendeu? E outros estudos não demonstraram isso, mas alguns estudos demonstraram perda de força na pressão manual, entendeu? Cara, que coisa incrível, né? E aí a gente começa a construir todo um racional de recuperação ou todos os aspectos que saem, muitas vezes, da ótica do treinamento, né? E as pessoas acham que o treinamento está mais associado ao estímulo, quando, na verdade, a recuperação ela é mais importante ainda que o próprio estímulo. A recuperação ela é mais importante que o próprio estímulo? Cara, eu creio, porque se você não tiver uma recuperação adequada, como é que você vai dar um estímulo adequado? Entendeu? Ou manter aquele estímulo, eu acho extremamente importante, principalmente, não estou puxando para o meu lado não, mas principalmente por um estado de sono adequado. Para mim é o primeiro ponto. A alimentação é muito importante, lógico, com certeza, mas um estado de sono hoje adequado, pela literatura, entendeu? É primordial. E se nós fôssemos dar uma dica para alguém que está nos assistindo agora, ou talvez que escutou o nosso podcast e pode estar levando uma lição para casa, assim, qual lição você enviaria para essa pessoa, falaria para essa pessoa? Eu acho, eu vou puxar a sardinha pro meu lado de novo. Treine, mas procure descansar, não ter nenhum tipo de fatores exógenos atrapalhando no seu período de repouso, entendeu? Então, por exemplo, após as 21 horas, tentar se abster o máximo possível de algum objeto de iluminação, de cor muito transparente, de luz fluorescente, até mesmo luz de LED atrapalha um pouco, mas é menos pior, entendeu? Que a gente vê que isso interfere diretamente na produção de melatonina, entendeu? Que você descanse num ambiente totalmente escuro, entendeu? Sem influência de televisão. A temperatura influencia? A temperatura corporal, ela já apresenta uma baixa nesse período após as 21 horas, né? E a externa? Entendeu? A temperatura do ambiente mais externa, ela influencia o sono? Eu creio que influencia. Então, por exemplo, eu tentei cercar isso no meu estudo, tentei deixar um ambiente bem ameno em torno de 21 a 22 graus, entendeu? Para evitar esse tipo de interferência. Mas os estudos que eu li sobre temperatura corporal, ele serve também como um parâmetro de medir ali se o ritmo circadiano ele está correspondendo ali o período de 24 horas, apesar de que isso pode ser arrastado para 25 horas, entendeu? Mas estudar a fundo essa parte da termorregulação, isso aí Porque tem gente que relata que quando tá muito quente, não consegue dormir. Porque fica transpirando, tá muito quente. Então eu acredito que isso influencia, né? Talvez dormir com ar-condicionado, ou talvez um ambiente mais geladinho assim, poderia talvez... Pode ser, porque fisiologicamente, se você já vai ter uma queda ali, seu corpo está lutando para tentar aumentar aquela temperatura mediante um calor externo, entendeu? Eu creio que ajude, sim. Eu creio que você já ouviu falar que dormir com manta ou talvez com um cobertor mais pesado relaxa e melhora o sono? Cara, tem gente que fala que quando às vezes está no inverno,
coloca às vezes 3 edredons, assim, sabe? Fica pesadão, aí sente que tá embrulhado e tá aquele peso, dorme melhor. Você já ouviu falar nisso? Não, isso aí eu não sou muito parâmetro não, porque eu sou bem calorento, cara. Então eu É não sou muito mesmo? parâmetro não, mas isso aí, eu acho que isso aí é muito pessoal, cara. Eu acho que é Perfeito. muito pessoal, entendeu? E a galera que usa às vezes música pra relaxar, você acha que pode ser uma estratégia legal? Tipo, a galera usa mantra, o pessoal tem barulho de chuva. Tem mesmo. Tem uma galera que estuda com esse negócio de barulho de chuva e tudo. Tem um aluno meu que fala que você adora estudar com barulho de chuva e tudo assim. Eu, particularmente, eu não gosto. Eu gosto de silêncio. Eu gosto de estudar com silêncio. Eu não consigo ter uma flexibilidade muito cognitiva para tirar ali o barulho do som e focar ali. Eu gosto de ter mais silêncio, entendeu? Não Aham. sei, mas eu acho que isso é bem pessoal também. Acho que isso é bem pessoal. Fora o... Mas tem uns estudos sobre meditação e essa parte também, Isso. falando sobre isso, entendeu? Isso pode ser um coadjuvante também, né? Justamente. Você já entrar ali na meditação para relaxar, fazer controle de respiração, cara. Sim. Controle de respiração é muito importante para você reduzir a frequência cardíaca isso e, mesmo. consequentemente, quando você relaxa e diminui a frequência cardíaca, você favorece a fisiologia do relaxamento, Sim. né? E então poderia ser talvez uma mais uma um coisa fator para auxiliar. a se pensar, né? Justamente. Massa. Quando a gente está falando em possibilidades de se melhorar o ambiente, né? Além da temperatura, da luminosidade, existe também, às vezes, as outras coisas que podem ajudar a relação da pessoa com o ambiente. Por exemplo, dormir em camas separadas, dormir em camas juntos. Eu acho que eu vou arranjar confusão aqui, né? Ou então a galera fala assim, eu escutei no podcast que às vezes dormir separado ajuda. E a Mas galera isso pode segue. ser um fator, não? Eu acho que pode. O que acontece? Igual a gente estava falando das zonas, né? Das zonas de sono não REM. Aham. Geralmente na zona 1 e na zona 2 principalmente, já tem um estado de movimentação corporal ainda muito grande, entendeu? Assim, tem gente que se incomoda com isso. Exato. Entendeu? Tem gente que se incomoda. Exato. Diferente da zona REM. Você tem um estado de atonia completo. Entendeu? O indivíduo fica igual uma múmia, fica paralisado. Mas nessas duas primeiras fases, geralmente o indivíduo tende a se mexer mais, Exato. posicionar mais o Porque corpo. a gente está vendo, a gente está discutindo a importância do sono, né? A importância da recuperação. Então, assim, se a gente for analisar, às vezes, um casal que dorme junto, né? Olha eu dando. Olha eu dando justificativa para as coisas que não eram para ser justificadas. Mas, ó, se a gente sabe que o sono é importante e às vezes tem um casal que se movimenta muito e não dorme bem, talvez isso não seja legal, né? Sim. Então, dormir em camas separadas para priorizar o sono poderia ser uma justificativa fisiológica, sim, não é? Mas se você analisar o fundo ali, poderia. Eu não recomendaria. Mas poderia. Amor, não é bom, é pro nosso bem. É. Mas assim, brincadeiras à parte, agora quem ronca tem, às vezes, mais dificuldade em dormir, não é? O cara pode estar em estado de apneia. Exatamente. Entendeu? Um ronco pode sinalizar um estado de apneia, entendeu? Uma produção muito grande de gás carbônico e tal, ativando quimiorreceptores, aí a gente vai entrar em outra área, mas aí prejudica muito. E com certeza esse cara, se você for avaliar ele tem um estado do sono muito prejudicado. E também pro companheiro do lado, porque o som pode prejudicar o relaxamento, né? Aí talvez seja ideal ele dormir em cama separada. Então, né? Pelo bem da fisiologia, né? Não é nem pelo relacionamento, né? Quer dizer, uma questão que as pessoas dizem muito, tem muita dificuldade, é às vezes beber água e acordar à noite para ir ao banheiro urinar. E existem pessoas que relatam que quando acordam e ligam a luz para urinar, quando voltam para a cama não conseguem relaxar e dormir. Existe isso ou é muito da pessoa? Não, até existe receptores. Então, por exemplo, você está falando para a pessoa mesmo que levantou ou para a pessoa que continua dormindo? Não, para a pessoa que levantou. A pessoa, muitas vezes, ela levanta para ir ao banheiro, entendi, só que ela precisa ligar a luz para ir. Sim. Só que o fato de ligar a luz
e ter já a Sim, exposição, pode às vezes prejudicar. existe. E aí? O ideal mesmo é que vá no escuro, porque se você liga a luz, você ativa a opsina. Palpando, né? Você vai ativar a principal proteína que vai desencadear a ativação dos cones ali, entendeu? Então isso vai ter um período de latência, isso não vai permanecer por um tempo, isso pode prejudicar um indivíduo mesmo, entendeu? Então talvez ajustar o consumo hídrico ao longo do dia, para que talvez até umas 18, 19 horas você bata a meta hídrica do dia e, consequentemente, não fique vulnerável a Pode acontecer ser. isso, né? O ideal é que a gente vê que se o indivíduo for deixar alguma luz acesa, que tenha um padrão de luminosidade muito baixo, abaixo de 30 lux, que a gente fala. O lux é a medida ali como se fosse uma medida de radiação da iluminação. Então, por exemplo, a gente está nesse ambiente aqui, vamos dizer que aqui está medindo 500 lux. É a medida padrão de intensidade da luz aqui. Então, o ideal é que ela tenha uma luz ali em mais ou menos 30 lux, que corresponde àquelas luzes de emergência. Entendeu? Perfeito. Aquelas luzes que ficam ali na tomada de emergência. Aquilo influencia praticamente nada. Tá. Entendeu? E a galera que tem dificuldade para dormir, Sansão? Ou então às vezes tem uma insônia. Quais são as justificativas para isso? Poxa, mas aí, nossa, isso é bem amplo, né? Isso é muito amplo. Com a sua experiência e com o que você já discutiu, o que você vê? Porque você tem que, primeira coisa, você tem que ver o histórico do indivíduo durante o dia, entendeu? Como é que é o histórico dele, atividade física, atividade de rotineira de trabalho, padrão de alimentação, entendeu? Como é que tá o descanso dele no final da noite, isso tudo interfere, entendeu? Então, assim, a insônia é um estado multifatorial, cara, engloba uma série de coisas, entendeu? Mas não tem uma influência hierárquica de uma sobre a outra. Não. Tipo, tem uma insônia, esse indivíduo tem insônia, já é crônico, mas ele tem já um problema em relação às questões psicológicas, então isso hierarquicamente é o que mais influencia. Ou esse cara é sedentário, então hierarquicamente o sedentário não tem como descrever qual que seria talvez a variável que mais influencia, né? Não. Depende muito do histórico diário ali, da rotina diária desse indivíduo. Histórico, né, que eu quero dizer, a rotina diária desse indivíduo, entendeu? Depende muito, entendeu? Eu, por exemplo, então vou te dar o meu caso, eu tenho muita insônia. É mesmo? Eu tenho muito insônia. Eu demoro muito para dormir, entendeu? E meu sono é bem ruim. Meu sono é bem ruim. E sempre foi assim? Já tem um bom tempo. Bem ruim mesmo, entendeu? Mas eu me adaptei a isso e hoje para mim é difícil de regular isso. Então, quer dizer, eu durmo muito tarde, acordo muito cedo, aí você já começa a trabalhar muito cedo, você não tem uma rotina alimentar correta, não tenho rotina alimentar nenhuma. Aí eu vou me alimentar na hora do almoço ali, geralmente em torno de meio-dia, 1 hora mais ou menos. Depois eu fico um período muito grande sem me alimentar, trabalhando direto, chego em casa tarde, e aí virou um ciclo vicioso. Exatamente. Eu creio que essa minha rotina gerou um padrão de insônia. E mantendo essa rotina com mais tempo, você pode influenciar negativamente na sincronização do relógio biológico, né? Quanto mais tempo você ficar num determinado comportamento, mais o teu corpo vai tentar assumir aquele comportamento. Porque o ritmo circadiano é isso, é uma adaptação da sua retina para sincronizar suas respostas fisiológicas. Então, se sua rotina é aquela ali, seu núcleo supraquiasmático vai entender que aquilo ali é a sua rotina, vai se adaptar àquilo ali, entendeu? Perfeito. Então, eu tenho que acordar cedo, mas o meu rendimento de manhã é péssimo, é horrível, entendeu? Aí, por exemplo, quando eu durmo 1 hora e meia a mais, aí meu ritmo diário muda completamente. Outra coisa, entendeu? Né? E o uso de bebida para conseguir dormir? Valeria a pena, às vezes, usar um vinho, uma taça de vinho, para estar relaxando, para dormir? Ou até que ponto, talvez, o fato de você não conseguir relaxar por conta do álcool, ou até mesmo achar que está relaxando, quando, na verdade, às vezes você pode estar reduzindo a entrada de ar, porque você está muito relaxado, e isso pode estar prejudicando o sono. Então, seria que valeria a pena a gente estar utilizando? Às vezes, fisiologicamente, se você for ver bem ao pé da risca, não, né? Porque geralmente o cara se sente mais relaxado porque ele tá no estado de ébrio, né, cara? O cara tá, pra não falar bêbado, né? O cara tá lá, entendeu? Aí ele acha que ele está relaxado, mas a via final ali do álcool é o etanol, cara. E o etanol não é nenhum fator relaxante. Exatamente. Entendeu?
Então, E até que ponto o sono prejudica a massa muscular, né? O marombeiro ele precisa saber dessa... aí a gente já entra na fase hormonal, né? Porque tem uma série de hormônios anabólicos que são sintetizados naquele período ali da madrugada. E se o indivíduo não tiver um sono adequado justamente naquele período, por exemplo, GH. Se você vê as respostas de GH no período noturno, a partir de 3 horas da manhã, né? Começa uma secreção muito grande de GH, entendeu? E geralmente, se eu não me engano, 3 horas da manhã, acho que a gente já entrou, se a gente considerar que o indivíduo foi dormir antes das 11 horas, a gente já entrou na terceira fase do sono REM, né? Porque geralmente são 6 fases do sono REM, entendeu? Pode chegar até 8, depende da literatura, entendeu? Mas o indivíduo está ali na terceira fase do sono REM, então você precisa ter esse sono REM para que potencialize esses hormônios anabólicos, entendeu? Uhum. Então, se o indivíduo não tem um estado ideal ali de sono, isso pode ser prejudicado, com certeza. Não só o GH, mas vários outros, né? Até porque também a baixa recuperação, você não consegue sustentar o mesmo volume de treino, né? Não, de forma alguma. Você não super compensa, né? Com certeza. Então, isso é um fator que justifica também Ainda mais se o indivíduo for ter que treinar de manhã, entendeu? Então, ele vai estar num estado ali ainda de cansaço físico muito grande, entendeu? Aí ele usa mais cafeína para poder treinar e, consequentemente... ou então, que eles falam pré-treino, né? Então, é isso aí, ó. Então, o melhor pré-treino que você tem é uma boa noite de sono. Você dorme muito bem, você não precisa estar usando estimulante, ou de fato, se você está usando, você tem uma quantidade menor em relação a isso. E de fato, estudos mostram isso, cara. Antes da musculação, a relação é mais ou menos 1,5 miligramas de cafeína por quilo de massa corporal. Já são suficientes para dar o mesmo efeito de alerta do que, por exemplo, 200 a 400 miligramas de cafeína. 1,5 por quilograma de peso. 1,5 por quilograma de peso corporal. Então, o cara tem 100 quilos, 150 miligramas de cafeína, que é 2 xícaras de café. Né? Dependendo do café, se for o café expresso, ele já bate ele é mais forte, essa quantidade. A gente tem essa relação também para o tipo de café e da concentração também. Beber café de manhã ajuda muito também a motilidade intestinal. Então, às vezes o cara está em jejum lá. Dos rituais é acordou, tomou um cafezinho preto, né? Vai passar uns 15 minutinhos, aquela campainha já vai dar aquela, né? Já dá aquela... né? Ali, opa, agora vai. E você sabe que tem gente que fica estressado ou não tem o mesmo dia produtivo se não sair de casa sem defecar? É mesmo? Às vezes tem pessoas que não conseguem fazer o número 2 fora de casa. Sim. Não consegue. Então, se ele não conseguiu fazer em casa, ele vai para o trabalho e depois que saiu de casa ele não consegue mais, a não ser que ele volte em casa para fazer. E como nutricionista, usar um cafezinho em jejum para estar estimulando a motilidade intestinal, tem um ácido chamado ácido clorogênico no café, auxilia muito esse processo. Então, eu nem sei porque a gente entrou nesse papo. Não, você começou a tocar do Neida, o cara mandou. Mas é interessante, porra. Eu gosto de bioquímica pra caramba, então eu acho interessante pra cacete. Não, realmente, né? E aí que tá. Por que a gente não tem bioquímica do exercício? É engraçado. Já parou pra pensar? Não, na faculdade, lá no Grampo, teve a disciplina de bioquímica. Eu fui monitor de bioquímica. Tá de sacanagem. Foi. É mesmo? Bioquímica do exercício? Que barato. Fisiologia do exercício e bioenergética, sim. Sim, não. É uma disciplina diferente da outra. Exatamente. Bioquímica do exercício. Bioquímica é muito importante. Na nutrição, ela é... É isso. Se você pega para estudar bioquímica, nossa, ela te abre um leque ali na fisiologia que você entende assim, cara. Exato. Até mesmo para a questão medicamentosa também, né? Quando a gente trabalha com pacientes ou alunos cardiometabólicos ou que usam cronicamente a terapia medicamentosa, a gente precisa saber, né? Se o seu aluno hipertenso vai treinar, a gente tem que ter noção. Sim. Se ele tomou uma medicação, ou até mesmo uma insulina, né? Do diabético, né? E isso é muito importante. Que barato. Barato demais. Gostei. Bioquímica do exercício é uma coisa que eu sempre me questionei. Não, se você for ver na pós-graduação, por exemplo, você não tem disciplina de bioquímica do exercício. Não sei se você já teve. Numa pós-graduação, você já viu? Não, na que eu fiz não tinha. Oi? Na que eu fiz não tinha. Então, nas que eu fiz também não tinha.
né? Você tinha a fisiologia do exercício ali. Mas é bem diferente, né, cara? A fisiologia do exercício é totalmente diferente de uma matéria voltada mais para bioquímica. É, né, exato. Completamente diferente. E pra gente finalizar o nosso incrível papo de hoje, quando uma pessoa acorda e perde o sono, existe alguma estratégia que ela poderia estar pensando ou talvez adotando para tentar recuperar esse sono? Ou existe algo que ela não deveria fazer nesse período para prejudicar ainda mais? Tem alguma coisa que você poderia pensar Cara, o nesse que não sentido? deveria fazer, você falou, é tentar não iluminar o ambiente, Perfeito. entendeu? É tentar se posicionar ou no escuro ou com uma luz de bem baixa intensidade, igual eu falei, 30 lux já é o ideal, nessas luzes de emergência, mas o ideal é que a pessoa tente deitar e dormir. A gente pegar no sono novamente, não tem o que fazer, ligar a televisão, ler, essas coisas. Ou talvez entendeu? tentar relaxar pelo controle respiratório. Igual você citou, pode ser também, uma via. Eu acho importante, por isso que eu sempre falo que conhecimento liberta, né? Então, muitas vezes as pessoas com medo de uma situação, ou talvez com uma descrença, a pessoa fica descrente em relação, nossa, não acredito, tava dormindo, amanhã eu tenho que acordar, pô, daqui 3 horas eu tenho que acordar, pô, saca... Aí ela começa a ficar... Estado de tensão. Exatamente. Então, às vezes, quando ela entende, ela fala, não, calma, respira, peraí. Vamos devagar, vai rolar. Vamos contar até 100 e eu vou fazer 100 respirações profundas, né? Então é assim que a gente relaxa. Então eu acho que o fato de você ter o conhecimento sobre um fenômeno fisiológico, ele auxilia na tomada de decisão e, mais importante, em acreditar de fato que aquela ação vai ser beneficiada. Sim, então talvez justificaria, né? Sim, assim, o ideal é que a pessoa tenha conhecimento também de como fazer esse controle respiratório, né? Perfeito. Entendeu? Mas, por exemplo, a pessoa não tem noção nenhuma. Aí hiperventila, né? Aí é o contrário. Isso mesmo. Entendeu? Esse que é o grande problema também. Entendeu? Perfeito. Mas geralmente a primeira coisa que a pessoa faz é o quê? Pegar o celular. Entendeu? Eu falei que o dispositivo que você diminui a incidência de luz azul do celular, que não serve para nada. Mas a luz do celular, a luz azul, ela interfere diretamente naquela produção de melatonina. Perfeito. Entendeu? Só para deixar claro. E é por isso que esse podcast é importante, né? Que a gente possa levar às pessoas um conhecimento ou ou talvez algo que poderia estar auxiliando a vida delas, né? E mais uma vez queria agradecer a sua presença aqui, Eduardo Batista. Desculpa, Sansão. Obrigado por você ter vindo. Eu acredito que, assim como eu, todo mundo que está nos escutando deve ter adorado. E eu deixo para você as palavras finais de consideração. E mais uma vez, obrigado, viu, meu querido? Show de bola. Eu agradeço demais. Espero ter contribuído, pelo menos um pouquinho, né? Porque tem que estudar ainda muito ainda. Estou só caminhando. Mas te agradeço demais. Muito obrigado, cara. Espero que você continue. Não desista dessa empreitada. Vai em frente. O início é sempre difícil mesmo. Mas, cara, você tem uma capacidade imensa. A gente já se conhece há um bom tempo, já desde aquela... Eu não te conhecia quando a gente foi fazer a prova lá do Sara junto. Do Sara, né? A gente voltou naquele perrengue, não sei se você lembra o carro. Lembro. O carro com os 4 pneus liso, aquela chuva do cacete, puta. Aí, cara, dali em diante, pô, eu te passei a conhecer mais. Então, cara, desejo todo sucesso do mundo. Não te desejo sorte, porque você tem muita capacidade para tornar isso aqui uma coisa muito grande. Entendeu, cara? Então, muito obrigado, te agradeço demais mesmo. Espero ter contribuído um pouquinho, cara. Com certeza. Entendeu? Juntos somos sempre melhores, né? Com certeza. Então é isso. Com essa frase, a gente encerra mais um episódio aqui do No Treino. Se você gostou desse episódio, coloque aqui nos comentários o que você achou. Se você quer um determinado assunto, você tem um desejo de escutar sobre alguma coisa, escreve nos comentários também qual assunto você gostaria que nós debatêssemos aqui. Compartilhe esse conteúdo e é isso aí. Muito obrigado aí pelo carinho e até a próxima, pessoal. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.